Primeiro ano vou retornar com o último vídeo e aí eu vou fazer uns probleminhas com força de atrito, ok? Então vamos lá. Vamos criar um probleminha aqui. Vamos colocar a rodana. Corpo A, corpo B. Bom, então coloca aquele problema que a gente já viu um caso desse, só que aqui nos dados eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o coeficiente, que é 0,25. Eu vou botar, a gravidade nem precisa, né? Vou colocar aqui. O que é que eu quero aqui nesse problema? Eu quero a aceleração e eu quero a tração, ok? Mãos à obra. Vamos lá. Vamos colocar primeiro o peso, né? Peso de B. Interessante, aqui a gente sabe que está na superfície anular, eu nem ia calcular nem nada, só que agora como tem atrito, eu preciso da normal para calcular o atrito, então eu vou colocar aqui o valor da normal. Então o peso é 40, a normal de B vai ser 40, ok? Então, agora aqui eu tenho o peso de A, que é 60. A questão é a seguinte, tem atrito, e o atrito é contrário ao movimento. O atrito aqui é no corpo que está sobre a superfície, que é o B. O movimento dele, na realidade, puxado pelo fio, observe que o fio está puxando. Então o movimento dele, nesse caso, seria para a esquerda. Né? Vamos ver se seria, porque vamos ver se a força de atrito é suficiente para manter ele parado ou não. Só que a força de atrito é contrária entre o corpo e a superfície. Então eu vou desenhar ela aqui. Ó. Vou desenhar aqui, para não ficar confuso, mas ela é contrária, atua sobre esse corpo, contrária ao movimento. Então se ele vai para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Vou colocar aqui, ó, força de atrito sobre o corpo B. Bora ver então. Qual é a forma da força de atrito? Força de atrito, coeficiente vezes normal. A força de atrito sobre o corpo B, o coeficiente é 0,25, a normal é 40, então você vai ter 10 newtons. Ih, foi bem michurucazinha, né? 10 newtons. Então vamos lá. 10 newtons. Na realidade, então desse lado aqui, ó, peso de B normal, anula os seus efeitos. Aqui desse lado tem 60, o atrito só tenta manter com 10. Então observe que a força de atrito aqui, na realidade, ela não é superior ao peso de A. Na realidade, o peso de A vai tentar colocar o A e o B em movimento, mas a força de atrito sendo 10, o que vai acontecer com o B? Ele vai entrar em movimento, então ele vai para a esquerda e o corpo B vai descer. No fio, nós temos a força de tração, então nas duas extremidades, sentido corpo-fio. Então, tração, tração. Então veja, pronto, coloquei todas as forças. Depois que eu faço isso, entendendo o comportamento de cada força, é sistema e beleza. Vamos lá. Força, vamos fazer aqui. Força resultante, massa, desaceleração. Vamos analisar o corpo A e o corpo B. Se ele vai descer, peso de A menos tração, massa de A vezes aceleração. Corpo B agora, veja bem, essas duas se anulam, mas ficaram duas forças aqui, a tração e a força de atrito. A força de atrito tentando impedir o movimento. Mas como ele vai para a esquerda, a tração vence. Então, tração menos força de atrito de B, massa de B vezes aceleração. Pronto. Vou cancelar aqui o mais T com menos T. Vai ficar peso de A menos força de atrito de B. Coloco a aceleração em evidência. Massa de A mais a massa de B. E aí, vamos substituir.
o peso de A é 60, menos a força de atrito, que é 10, a aceleração vezes a soma das massas, que é 10. Então a aceleração, acho que cabe aí, né? Vai ser igual a... Então vai ficar 50, eu vou dividir por 10, 5 metros por segundo ao quadrado. Então encontrei aqui a nossa aceleração. Agora eu quero a tração. Aí você pode substituir aqui, ó, pessoal. Vamos encontrar a nossa tração. Tração menos a força de atrito, que é 10. Qual é a massa de B? 4. Quanto é a aceleração? 5. Então, 20 mais 10, 30 newtons. Ok? Então, tá aí esse nosso cálculo. Você observa o seguinte, né? Entenda o assunto, como é o comportamento da força de atrito e por aí vai, que você resolve facilmente. Tá ok? Aí nossa explicação. Bem, vamos lá. Vamos fazer mais um para encerrar geral essa nossa aula, tá bom? Bom, tá aí um probleminha que a gente já viu, mas o que ele tem de especial? É que aqui, ó, vou colocar que o coeficiente é 0,5, ok? E o que é que eu quero aqui nesse problema? A aceleração e a tração. Então, bora lá. Vamos primeiro, se tem tração, nesse caso, nós temos a tração aqui no fio, já que ele vai puxar, né? Temos o peso, mas tem força de atrito. Então, o primeiro passo é o seguinte, essa força vai puxar os corpos para a esquerda, ao sentido. A força de atrito é contrária, então já posso desenhar aqui. A força de atrito sobre cada um deles vai ser em sentido contrário. Vai ser a força de atrito, se ele vai para a esquerda, a força de atrito vai ser para a direita. Então, força de atrito em A, e aqui também contrária, força de atrito em B. Ok? Pessoal, o que acontece aqui? Além dessas, vamos colocar as forças envolvidas, ok? Então aqui você tem o peso de A, que é igual a 20, a normal de A, que é igual a 20. Peso de B, 60, a normal, 60. Bom, vamos calcular essas forças de atrito, ok? Vamos lá. Força de atrito, coeficiente vezes normal. Então vamos calcular a força de atrito sobre A, 0,5. A normal de A é 20, então a força de atrito é 10. Então a força de atrito aqui sobre A é 10. Vamos calcular agora a força de atrito sobre B. Então, força de atrito sobre B. Coeficiente 0,5, mas a normal é 60. 30 newtons. Então a força de atrito sobre B. 30 newtons. Ok? Bom, o que nós vamos
vamos fazer agora? Então, observe que você tem uma força de 72 e os atritos no total, ó, 10 mais 30, 40. Não consegue segurar os copos. Então, esses copos vão entrar em movimento, o fio vai puxar B, tem força aqui de tração nas duas extremidades. Ok? E agora que você colocou todas as forças, vamos montar o nosso sistema. Tá bom? Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos ver agora o corpo A, corpo B. Então, o contrário. Então, estão duas forças, peso de A e normal de A se anulam. E aí o que acontece? Sobrou essas duas. Para a esquerda, então, F menos tração, massa de A vezes aceleração, peso de B e normal se anulam. Então, só que aqui você tem essas duas forças. Então, você vai ter aqui tração menos força de atrito de B. Só que tem um detalhe aqui, ó. Na realidade, sobre A tem uma força. Eu acabei esquecendo aqui, ó. Você tem peso de A normal de A e aqui, né, tem a força de atrito. Então, o que acontece? A força F, ela é maior que todas, já que ela consegue colocar o corpo em movimento. Então, força F, quem é contrária a ela? T menos a força de atrito de A, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Bom, aqui só tem sobre B, aqui tinha 3, né? Aqui só tem tração e força de atrito em B. Então, tração menos força de atrito em B, massa de B vezes a aceleração. Então, vamos lá. Uma dica sempre, que você pode concluir daqui, é que quando tiver atrito no problema, o corpo que está sobre a superfície vai ter aqui essa força de atrito contrária, negativa. Ok? Então, tem atrito, não esquece do corpo que está apoiado na superfície, na hora de montar aqui a equação, colocar a força de atrito negativa. É o que vai ser incluído. Como os dois estão apoiados na superfície, veja que no sistema entra a força de atrito nos dois. Se não tivesse força de atrito, você vai tirar, ficaria como nos outros casos. Cancela aqui a tração. Então, F menos força de atrito em A, força de atrito em B, aceleração em evidência, massa de A mais a massa de B. Então, a força F é 72, menos o atrito em A, que é 10, menos a força de atrito em B, que é 30, a aceleração, a soma das massas, 6 mais 2, 8. Então, 8A é igual a 72 menos 40, 32, 32 por 8, 4 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar a tração, vamos substituir aqui. Tração menos. Qual é a força de atrito em B? 30. Qual é a massa de B? 6. Quanto é a aceleração? 4. Então, tração é igual a 24 com 30, 54 litros. Então, tá aí, pessoal, nosso exercício com atrito, tá ok? Pausa o vídeo, dá uma olhada, se quiser fazer, faz também, tá certo? Mas o mais importante é que você, nesse caso, entenda, né, o funcionamento, como ocorre na realidade a atuação dessas forças no sistema, ok? Então, por hoje ficamos aqui, terminamos o assunto, tá bom? Então, dá uma olhadinha no livro, faz o máximo de questão possível, tá certo? Então, fiquem com Deus.